Antes de existir o mal, antes de existir Satanás, antes de haver trevas, existia apenas luz, glória e perfeição. E no centro dessa perfeição celestial estava um ser de beleza incomparável, um querubim ungido que refletia a glória de Deus de forma mais brilhante que qualquer outra criatura. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz. Bem-vindos a uma jornada através de um dos eventos mais misteriosos e significativos de toda a eternidade. Hoje vamos desvendar como o anjo mais belo, mais sábio e mais poderoso do céu se transformou no inimigo mais mortal de Deus e da humanidade. Esta é a história da queda de Lúcifer e do nascimento do mal no universo. Para compreender a queda de Lúcifer, precisamos primeiro entender quem ele era em sua glória original. As Escrituras nos fornecem vislumbres fascinantes de sua natureza e posição antes da rebelião. O profeta Ezequiel, sob inspiração divina, registrou uma das descrições mais detalhadas em Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 19. Embora dirigida superficialmente ao rei de Tiro, esta passagem claramente vai além de qualquer governante humano e descreve um ser celestial. Vamos ler juntos. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Observe as palavras cuidadosamente. Selo da perfeição. Lúcifer era o padrão máximo da criação angelical, o exemplo supremo do que uma criatura poderia ser. Cheio de sabedoria, sua inteligência superava todos os outros seres criados. Perfeito em formosura, sua beleza era incomparável, sem defeito ou imperfeição. A descrição continua mencionando pedras preciosas que cobriam seu ser. Não eram ornamentos externos, mas parte de sua própria essência. Cada pedra preciosa mencionada tem significado. Sardônia representa força, topázio significa sabedoria divina, diamante simboliza pureza, turquesa representa vida celestial, ônix força espiritual, jaspe glória divina, safira lei celestial, carbúnculo amor divino, esmeralda esperança eterna. Lúcifer incorporava todas essas qualidades. A menção de tambores e pífaros indica que Lúcifer tinha uma função musical especial. Ele era, em essência, o maestro da adoração celestial, aquele que conduzia os coros angelicais na glorificação de Deus. Sua própria estrutura parecia ser projetada para produzir música de adoração. Ezequiel 28:14 continua: Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Aqui descobrimos não apenas que Lúcifer era um querubim, mas o querubim ungido para cobrir. Esta é uma posição de extrema importância. Os querubins, na hierarquia angelical, estão entre os seres mais próximos do trono de Deus. Eles são guardiões da santidade divina. No tabernáculo terrestre, 2 querubins de ouro cobriam o propiciatório, o lugar da presença de Deus. Lúcifer era esse querubim protetor no próprio céu, posicionado imediatamente ao lado do trono eterno. No monte santo de Deus estavas. O monte de Deus representa seu trono, o centro do governo universal. Lúcifer tinha acesso direto à presença divina. No meio das pedras afogueadas andavas. Uma referência ao brilho da glória divina, ao fogo da santidade de Deus. Lúcifer caminhava nessa atmosfera de glória inimaginável. Isaías, capítulo 14, nos fornece outra perspectiva crucial. Versículos 12 a 15 declaram: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações!
E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O nome Lúcifer vem do latim, e significa portador de luz, ou filho da alva. Em hebraico, é Helel ben Shachar, estrela brilhante, filho da manhã. Este nome captura perfeitamente sua glória original. Assim como a estrela da manhã anuncia o amanhecer com seu brilho singular, Lúcifer refletia a luz da glória de Deus de maneira única entre todas as criaturas. É crucial entender que Lúcifer não foi criado como Satanás. Deus não criou o mal. Tiago 1,13. É claro. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Lúcifer foi criado perfeito, belo, sábio e bom. Ezequiel 28,15 confirma: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Note bem, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade não foi colocada nele, foi achada nele. Desenvolveu-se internamente. Mas como pode o mal surgir em um ser perfeito em um ambiente perfeito? Esta é uma das questões mais profundas da teologia. A resposta está no dom precioso que Deus deu a todos os seres morais inteligentes: o livre-arbítrio. Deus não criou robôs programados para obedecê-lo. Ele criou seres com capacidade genuína de escolha, o amor verdadeiro, a adoração genuína, a obediência significativa. Todas requerem a possibilidade da escolha contrária. Sem liberdade para rejeitar, não há liberdade real para aceitar. Lúcifer tinha tudo: beleza, sabedoria, poder, posição, acesso à presença de Deus. Estava cercado de glória e perfeição. Participava da adoração mais sublime. E tinha liberdade. Foi nessa liberdade que a tragédia cósmica teve início. Antes de explorarmos exatamente o que aconteceu no coração de Lúcifer, precisamos entender a hierarquia angelical e a magnitude de sua posição. As Escrituras mencionam diferentes categorias de anjos: serafins, querubins, arcanjos, principados, potestades, dominações. Lúcifer não era simplesmente um anjo entre muitos, era o mais elevado de todos. Judas, versículo 9, menciona Miguel como arcanjo, um líder entre os anjos. Mas até mesmo Miguel, em sua posição de autoridade, não se atreveu a trazer juízo contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Isso sugere que, mesmo após sua queda, Satanás retém um nível de poder que exige respeito, ainda que não adoração ou submissão. Apocalipse 12:4 sugere que quando Lúcifer se rebelou, 1/3 dos anjos do céu o seguiu. Se 1/3 das hostes celestiais escolheu segui-lo, isso indica o nível de influência e liderança que ele possuía. Não eram poucos anjos, eram incontáveis milhões que tomaram sua causa. Chegamos agora ao momento crucial. O que exatamente aconteceu no coração de Lúcifer? Como a perfeição deu lugar à corrupção? A resposta está em uma palavra que permeia toda a narrativa bíblica sobre sua queda: orgulho. Ezequiel 28:17 declara sem rodeios: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Aqui está a raiz de tudo, o orgulho. Lúcifer olhou para sua própria beleza, sabedoria e glória, e em vez de reconhecê-las como dons de Deus, começou a considerá-las como qualidades inerentes a si mesmo. O orgulho é o pecado original do universo. Não foi desobediência a um mandamento específico. Não foi roubo ou assassinato ou imoralidade sexual. Foi orgulho. A exaltação própria, o desejo de ser Deus em vez de adorar a Deus. Provérbios 16:18 nos adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Vamos examinar cuidadosamente a progressão do orgulho no coração de Lúcifer,
conforme revelada em Isaías 14, 13 e 14. São 5 declarações de eu, 5 degraus descendentes rumo à destruição. Primeira declaração: eu subirei ao céu. Lúcifer já estava no céu, na própria presença de Deus, mas aqui ele expressa o desejo de ascender além de sua posição designada. Não estava contente com ser a criatura mais exaltada. Queria transcender sua natureza criada. Segunda declaração: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. As estrelas de Deus, no contexto bíblico, frequentemente se referem aos anjos. Jó 38:7 fala das estrelas da manhã que cantavam juntas quando Deus criou a terra. Lúcifer não apenas queria autoridade, queria supremacia absoluta sobre todos os outros seres angelicais. Terceira declaração: no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. O monte da congregação é o lugar do trono de Deus, o centro do governo divino do universo. Lúcifer desejava ocupar o próprio lugar de Deus como governante. Quarta declaração: subirei sobre as alturas das nuvens. As nuvens nas Escrituras frequentemente simbolizam a glória e presença de Deus. Êxodo 40, 34, 35 descreve a glória de Deus enchendo o tabernáculo em forma de nuvem. Lúcifer queria possuir a glória que pertence exclusivamente a Deus. Quinta declaração: serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está o ápice de sua ambição perversa. Lúcifer não queria simplesmente servir a Deus ou mesmo estar próximo a Deus. Queria ser igual a Deus. Queria adoração, glória e soberania que pertencem apenas ao Criador. É fascinante e aterrorizante observar a progressão, de querer subir, para querer governar, para querer a glória, para finalmente querer ser Deus. Cada passo o levava mais profundamente para longe da realidade e mais fundo na ilusão. Mas como o orgulho pôde se desenvolver em um ser perfeito? A chave está em entender que perfeição não significa imutabilidade. Lúcifer foi criado perfeito, mas não foi criado incapaz de mudar. Tinha a capacidade de permanecer perfeito pela contínua escolha de depender de Deus, ou de tornar-se imperfeito ao escolher depender de si mesmo. O orgulho começa sutilmente. Provavelmente começou com Lúcifer contemplando sua própria glória. Não há nada errado em reconhecer os dons que Deus nos deu. O problema surge quando mudamos nosso foco de gratidão a Deus para a admiração própria. Quando paramos de ver nossas qualidades como presentes para serem usados em seu serviço e começamos a vê-las como posses para serem exibidas para nossa própria glória. 1 Timóteo 3:6 adverte sobre não colocar um novo convertido em posição de liderança, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Esta é uma referência direta à queda de Lúcifer. Paulo está dizendo que o orgulho foi precisamente o que causou a condenação de Satanás. A tragédia de Lúcifer é que ele tinha tudo exceto uma coisa. Ele não era Deus. E essa única coisa que não tinha tornou-se a obsessão que destruiu tudo que possuía. É a ironia suprema. Ao buscar ser mais do que era, perdeu até mesmo o que tinha. Ezequiel 28:16 descreve o resultado. Pela abundância do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. A palavra comércio aqui é interessante. Em hebraico é recular, que pode significar tráfico, comércio ou calunia. Lúcifer começou a negociar, espalhar descontentamento, semear dúvidas sobre Deus, recrutar outros anjos para sua causa. Seu interior encheu-se de violência, não necessariamente violência física, mas violência de espírito, uma oposição agressiva à ordem divina. O pecado de Lúcifer não permaneceu confinado ao seu próprio coração. Ele começou a contaminar outros. Apocalipse 12:4 sugere que sua cauda, símbolo de influência e poder, arrastou 1/3 das estrelas do céu. 1/3 dos anjos foi persuadido por seus argumentos, seduzido por suas promessas, corrompido por sua rebelião. Como ele conseguiu isso?
provavelmente apresentando Deus como um tirano que limitava desnecessariamente suas criaturas. Talvez argumentasse que a adoração devida a Deus era escravidão, não liberdade. Pode ter pintado sua rebelião como libertação, não como traição. As mesmas mentiras que mais tarde usaria com Eva no Éden. É crucial entender que o orgulho não é simplesmente ter uma opinião elevada de si mesmo. O orgulho é fundamentalmente uma mentira. É viver como se fôssemos a fonte de nossa própria existência, qualidades e conquistas. É esquecer que somos criaturas dependentes de um Criador. C.S. Lewis escreveu que o orgulho é essencialmente competitivo por natureza. Não é suficiente ser rico, você tem que ser mais rico que outros. Não basta ser inteligente, você tem que superar os demais. E para Lúcifer, não bastava ser o mais exaltado entre as criaturas. Ele tinha que competir com o próprio Criador. O orgulho também torna impossível a verdadeira adoração. A adoração requer humildade, o reconhecimento de que outro é infinitamente superior e digno. Mas o orgulho coloca o eu no centro, tornando toda adoração falsa ou impossível. Lúcifer, designado para liderar a adoração, tornou-se incapaz de verdadeiramente adorar. Ezequiel 28:18. Continua a descrição do julgamento. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu. O fogo representa o julgamento divino. Lúcifer não foi destruído por um inimigo externo. O fogo do julgamento saiu de dentro dele, resultado natural de sua própria corrupção. A transição do orgulho privado para a rebelião pública marca um dos momentos mais dramáticos da história cósmica. Lúcifer não manteve seu descontentamento para si mesmo. Ele iniciou uma insurreição, uma guerra civil no próprio céu. Esta não foi uma batalha física comum, mas um conflito que envolveu a própria natureza da realidade, autoridade e verdade. Apocalipse 12:7-9 nos fornece o relato mais explícito dessa guerra celestial. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esta passagem revela várias verdades cruciais. Primeiro, identifica claramente o líder da rebelião com múltiplos nomes: o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. Todos se referem ao mesmo ser, Lúcifer transformado. Cada nome revela um aspecto diferente de sua natureza caída. Dragão representa poder bruto e terror. Antiga serpente conecta-o à tentação no Éden, revelando sua astúcia e capacidade de enganar. Diabo vem do grego diabolos, que significa acusador ou caluniador. Satanás vem do hebraico, e significa adversário ou opositor. Lúcifer, o portador de luz, tornou-se Satanás, o adversário. Segundo, a passagem revela que houve uma guerra genuína. Não foi simplesmente que Lúcifer foi imediatamente expulso ao manifestar orgulho. Houve um conflito, uma batalha com dois lados definidos. De um lado, Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, uma resposta direta ao orgulho de Lúcifer. E os anjos fiéis. Do outro, o dragão e seus anjos. A natureza dessa guerra é objeto de muito debate teológico. Foi uma batalha física com armas espirituais? Foi um conflito de argumentos e persuasão? Provavelmente envolveu ambos os elementos. No reino espiritual, a batalha de ideias e a batalha de poder não são facilmente separáveis como no mundo material. Lucas 10:18 registra Jesus dizendo: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Esta declaração sugere uma queda súbita e dramática. Apesar de toda sua glória, poder e do apoio de 1/3 dos anjos, Satanás e suas forças foram decisivamente derrotados. A derrota era inevitável.
Apocalipse 12:8 declara claramente: mas não prevaleceram. Não havia possibilidade real de vitória. Como criaturas finitas poderiam prevalecer contra o Criador infinito? Como seres que dependem de Deus para sua própria existência momento a momento poderiam derrotá-lo? Mas por que Deus permitiu que a rebelião acontecesse? Por que não preveniu Lúcifer de desenvolver orgulho ou impediu a guerra antes de começar? Esta questão nos leva ao coração do problema do mal e do livre-arbítrio. Deus poderia ter criado seres incapazes de pecar, mas seriam autômatos, não pessoas. O amor genuíno, a adoração verdadeira, requerem escolha livre. E escolha livre significa a possibilidade real de escolher erradamente. Deus considerou que seres com liberdade genuína, mesmo com o risco de rebelião, eram superiores a seres programados sem escolha. Além disso, permitir que a rebelião seguisse seu curso até suas consequências finais serve a propósitos eternos. O universo inteiro aprendeu lições sobre a natureza do pecado, as consequências da rebelião e o caráter de Deus que não poderiam ser aprendidas de outra forma. O mal foi exposto em toda a sua fealdade para que nunca mais precisasse ser repetido. É importante entender o que Satanás perdeu em sua queda. Ezequiel 28:16 diz que ele foi lançado do monte de Deus e removido de entre as pedras afogueadas. Ele perdeu seu acesso à presença imediata de Deus. Perdeu sua posição como querubim cobridor. Perdeu sua beleza original. Embora ainda seja poderoso, não é mais belo. Isaías 14:12 lamenta: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. De filho da alva, o mais brilhante dos seres criados para ser cortado por terra. Que queda devastadora! Mas Satanás também perdeu algo mais sutil e profundo. Ele perdeu a verdade. Jesus disse em João 8:44: ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás não se firmou na verdade. A verdade requer humildade, a disposição de reconhecer a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. O orgulho torce a realidade, criando uma narrativa falsa onde o eu é central. Satanás tornou-se tão enredado em suas próprias mentiras que perdeu a capacidade de reconhecer a verdade. A guerra no céu teve consequências duradouras. Apocalipse 12:10 e 12 declara: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Note a resposta dupla: alegria no céu, mas ai para a terra. O céu foi purificado da presença do mal, mas a terra tornou-se o novo campo de batalha. Satanás, expulso do céu, voltou sua atenção malévola para a criação mais recente de Deus, a humanidade. A frase, tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo, é reveladora. Satanás sabe que está derrotado. Ele sabe que seu tempo é limitado, mas em sua maldade, está determinado a causar o máximo de dano possível antes de seu fim inevitável. Expulso do céu, Satanás voltou sua atenção malévola para a terra e para a mais nova criação de Deus, a humanidade. Se não podia derrotar Deus diretamente, buscaria ferir o coração de Deus corrompendo aqueles criados à sua imagem. O Jardim do Éden tornou-se o próximo campo de batalha nesta guerra cósmica. Gênesis capítulo 3 registra o encontro fatídico entre a serpente e Eva. É crucial entender que a serpente não era apenas um animal falante. Apocalipse 12:9 identifica explicitamente a antiga serpente com Satanás. Ele havia possuído ou assumido a forma de uma serpente para realizar seu plano de engano. Por que uma serpente? Gênesis 3:1 nos diz:
Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. A palavra hebraica para astuta é arum, que pode significar prudente, sábia, mas também traiçoeira. Satanás escolheu uma criatura que não levantaria suspeitas imediatas, mas tinha reputação de inteligência. A estratégia de Satanás com Eva é reveladora, porque mostra as mesmas táticas que usa conosco hoje. Primeiro, ele lançou dúvida sobre a palavra de Deus. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Deus não havia proibido todas as árvores, apenas uma. Mas Satanás distorce a ordem divina para fazê-la parecer restritiva e irrazoável. Quando Eva corrige o mal-entendido, Satanás passa para o segundo estágio: negação direta. Certamente não morrereis. Aqui está a primeira mentira registrada na história humana. Uma contradição direta da palavra de Deus. Deus havia dito: "No dia em que dela comeres, certamente morrerás." Satanás diz: "Certamente não morrerás." Terceiro, Satanás lança acusações contra o caráter de Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele pinta Deus como egoísta, invejoso, retendo algo bom de suas criaturas por motivos mesquinhos. Note a ironia amarga. Satanás oferece a Eva exatamente o que ele próprio buscou e perdeu: sereis como Deus. Ele está tentando fazer com que Eva cometa o mesmo pecado que causou sua própria queda. Como disse o ditado, a miséria ama companhia. Satanás, em sua rebelião miserável, busca arrastar outros para a mesma condenação. Eva comeu o fruto, Adão seguiu, e a humanidade caiu. A consequência foi catastrófica. Romanos 5:12 explica: "Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram." O pecado de Satanás havia agora infectado a raça humana, mas mesmo no momento do julgamento, Deus pronunciou uma promessa de redenção. Gênesis 3:15 declara à serpente: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar." Esta é chamada de protoevangelium, o primeiro evangelho, uma promessa de que viria um descendente da mulher que derrotaria a serpente. Satanás feriria o calcanhar do Messias, uma ferida dolorosa, mas não fatal, referindo-se à crucificação. Mas o Messias esmagaria a cabeça de Satanás, uma ferida mortal e fatal. A cruz, que pareceu ser a vitória de Satanás, foi na verdade seu golpe de morte. Desde o Éden, Satanás tem trabalhado incansavelmente contra a humanidade. Suas estratégias são múltiplas e adaptáveis, mas seus objetivos fundamentais permanecem os mesmos: afastar as pessoas de Deus, destruir suas vidas e arrastar o maior número possível para a condenação eterna. 1 Pedro 5:8 nos adverte: "Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." Note que ele é descrito como adversário, um inimigo ativo e intencional. Ele não é uma força impessoal ou um conceito abstrato, mas um ser pessoal com vontade, inteligência e propósito malévolo. 2 Coríntios 11, 14 e 15 revela outra tática. "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras." Satanás não sempre aparece como obviamente mau. Frequentemente se disfarça como bom, verdadeiro e desejável. Efésios 6, 11 e 12 descreve a amplitude do conflito. "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais."
Esta passagem revela que Satanás não trabalha sozinho. Ele comanda uma hierarquia organizada de demônios, os anjos que o seguiram em sua rebelião, principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. Todos são termos que descrevem diferentes níveis de autoridade no reino das trevas. A história da queda de Lúcifer não terminaria em tragédia. Desde o momento em que o pecado entrou no mundo, Deus havia preparado um plano de redenção que não apenas salvaria a humanidade, mas finalmente destruiria o próprio Satanás. Este plano centrava-se em uma pessoa: Jesus Cristo, o Filho de Deus. João 3,16 declara o coração deste plano: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto Satanás trouxe morte, Cristo trouxe vida. Enquanto Satanás enganou, Cristo revelou a verdade. Enquanto Satanás se exaltou, Cristo se humilhou. Filipenses 2:5-11 apresenta o contraste definitivo entre Lúcifer e Cristo. Enquanto Lúcifer, sendo criatura, buscou igualdade com Deus, Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que contraste extraordinário! Lúcifer subiu através do orgulho e caiu. Cristo desceu através da humildade e foi exaltado. Lúcifer disse: eu subirei 5 vezes. Cristo desceu em 5 estágios de humilhação. Esvaziou-se, tornou-se servo, fez-se semelhante aos homens, humilhou-se e morreu na cruz. Lúcifer buscou glória própria e perdeu tudo. Cristo buscou a glória do Pai e recebeu o nome acima de todo nome. Durante o ministério terreno de Jesus, houve confrontos diretos com Satanás. O primeiro ocorreu no deserto, imediatamente após o batismo de Jesus. Mateus 4:1-11 registra como Satanás tentou Jesus 3 vezes, usando as mesmas categorias básicas de tentação que usa conosco: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Primeira tentação: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Satanás estava apelando para necessidades físicas legítimas, de forma ilegítima. Jesus havia jejuado 40 dias e estava faminto. Mas Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda tentação: Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui Satanás até cita as Escrituras, mas fora de contexto. Estava tentando Jesus a testar Deus, a buscar sinais espetaculares. Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Terceira tentação: Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória, dizendo: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aqui está o desejo final de Satanás revelado. Ele quer adoração. Quer o que só Deus merece. Jesus respondeu decisivamente: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Note que em cada tentação, Jesus usou a palavra de Deus como arma. Ele não debateu com Satanás, não argumentou filosoficamente. Simplesmente citou as Escrituras. Esta é uma lição crucial para nós. A palavra de Deus é nossa arma mais poderosa contra o inimigo. Durante seu ministério, Jesus demonstrou autoridade absoluta sobre Satanás e seus demônios. Marcos 1:23-27 registra Jesus expulsando um espírito imundo, e as pessoas ficaram maravilhadas.
Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Jesus não precisava de rituais elaborados ou lutas prolongadas. Uma palavra sua era suficiente para expulsar qualquer demônio. Lucas 10, 17 e 18 registra um momento significativo. Os 70 discípulos retornaram de sua missão jubilosos, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus respondeu: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Alguns interpretam isso como uma referência à queda original de Lúcifer. Outros sugerem que Jesus estava vendo, em visão profética, a derrota final de Satanás sendo selada através do ministério do Evangelho. A cruz representa o ponto de virada decisivo na guerra cósmica. Colossenses 2, 13 e 15 declara: E a vós, quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Na cruz, o que parecia ser a derrota de Cristo, foi na verdade sua vitória suprema. Satanás pensou que havia vencido ao conseguir que Jesus fosse crucificado. Mas ao morrer, Jesus pagou o preço pelos pecados da humanidade, destruindo assim a base legal que Satanás tinha para nos acusar. Hebreus 2, 14 e 15 explica: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. A ressurreição de Jesus 3 dias depois selou a derrota de Satanás. 1 Coríntios 15, 55 e 57 proclama triunfantemente: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. João 12, 31, 32 registra Jesus dizendo: Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A crucificação e ressurreição de Cristo garantiram a expulsão final de Satanás. Mas embora Satanás esteja derrotado, ele ainda não foi completamente removido. Vivemos no período entre a vitória garantida e a vitória consumada. É como um exército inimigo que perdeu a guerra, mas ainda luta batalhas desesperadas antes de sua rendição final. Apocalipse 21, 3 descreve o próximo estágio. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Após esse período, Apocalipse 27, 10, descreve a derrota final. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Este é o destino final de Satanás. Não aniquilação, mas tormento eterno no lago de fogo. Mateus 25, 41 revela que este lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi criado para seres humanos. Tragicamente, aqueles que rejeitam Cristo escolhem seguir Satanás para seu destino eterno. Mas enquanto esse dia final não chega, qual é nosso papel neste conflito cósmico?
Como devemos viver sabendo que temos um adversário espiritual poderoso? Primeiro, devemos reconhecer a realidade da batalha espiritual. Não podemos ser ignorantes quanto aos dispositivos de Satanás. 2 Coríntios 2:11. Ele é real, ativo e perigoso. Mas também não devemos ter medo dele ou dar-lhe mais atenção do que merece. Segundo, devemos nos revestir da armadura espiritual. Efésios 6:13-18 detalha: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Cada peça desta armadura é crucial. A verdade nos protege contra as mentiras de Satanás. A justiça guarda nosso coração. O evangelho da paz nos capacita a permanecer firmes. A fé extingue as dúvidas inflamadas pelo inimigo. A certeza da salvação protege nossa mente. A palavra de Deus é nossa arma ofensiva. E a oração conecta tudo, mantendo-nos em comunhão com Deus. Terceiro, devemos resistir ativamente ao diabo. Tiago 4:7 promete: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note a ordem. Primeiro submissão a Deus, depois resistência ao diabo. Nossa vitória não vem de nossa própria força, mas de nossa união com Cristo. 1 Pedro 5:8-9 aconselha: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Resistência firme, não medo paralisante, é a resposta apropriada. Quarto, devemos viver em santidade. O pecado não confessado dá ao diabo um ponto de apoio em nossas vidas. Efésios 4:27 adverte: Não deis lugar ao diabo. Cada área de desobediência, cada pecado acariciado, cada compromisso com o mundo é uma porta aberta para a influência satânica. Quinto, devemos permanecer em comunhão com outros crentes. Satanás ama isolar os cristãos. Hebreus 10:24-25 exorta: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Sexto, devemos lembrar que a vitória já foi conquistada. Romanos 8:37 declara: Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Não lutamos para a vitória, mas da vitória. Cristo já venceu. Estamos simplesmente aplicando sua vitória em nossas vidas. A história de Lúcifer nos ensina lições profundas. Mostra-nos a natureza destrutiva do orgulho. Revela como até o mais exaltado pode cair se abandonar a humildade e a dependência de Deus. Demonstra que a beleza, sabedoria e poder sem submissão a Deus levam à ruína, mas também nos mostra a fidelidade de Deus. Apesar da rebelião cósmica, apesar da queda da humanidade, Deus não abandonou sua criação. Ele veio pessoalmente, na pessoa de Jesus Cristo, para desfazer a obra do diabo e restaurar o que foi perdido. 1 João 3:8 resume perfeitamente: Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Cada vez que alguém se arrepende e crê em Cristo, as obras do diabo são desfeitas. Cada vez que um cristão resiste à tentação, Satanás é derrotado novamente. Cada vez que o Evangelho é pregado, seu reino das trevas é invadido pela luz. O apóstolo Paulo encerra sua discussão sobre batalha espiritual com uma nota de confiança: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16:20. Note: não apenas será derrotado, mas esmagado.
e não apenas por Deus diretamente, mas debaixo dos vossos pés, através de nós, seu povo. Que lembrança poderosa de que, embora enfrentemos um inimigo formidável, servimos um Deus infinitamente mais poderoso. Lúcifer caiu das alturas celestiais e se tornou Satanás, o adversário derrotado. Mas Jesus desceu das alturas celestiais, morreu, ressuscitou e voltou às alturas como nosso vencedor e salvador. A queda de Lúcifer nos adverte sobre o perigo do orgulho. A vitória de Cristo nos garante esperança eterna. Entre essas duas realidades, vivemos nossa jornada de fé, lutando a boa batalha, mantendo a fé, esperando o dia em que o Deus de paz finalmente esmagará Satanás completamente e para sempre. Até aquele dia glorioso, permaneçamos vigilantes, humildes, dependentes de Deus e confiantes em Cristo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A luz sempre vence as trevas, e o amor de Deus sempre triunfa sobre o ódio de Satanás. Que esta história nos leve não ao medo, mas à adoração, não ao desespero, mas à esperança, não ao orgulho, mas à humildade, e, acima de tudo, que nos leve aos pés daquele que esmagou a cabeça da serpente, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem seja toda glória, honra e louvor para todo o sempre. Amém.